Glória a Deus, aleluias. Fala conosco, Espírito Santo, nessa tarde, em nome de Jesus. A palavra do Senhor se encontra aqui em 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, que fala somente um pequeno versículo, mas vai falar comigo e com você. Naquele dia, adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverás. O Senhor nesta manhã, Ele está falando, aleluia, para Ezequias. Que Ezequias adoeceu de uma doença imortal. Aleluia. E o profeta Isaías, aleluia, falou, aleluia, o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse para Ezequias: Assim diz o Senhor, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aleluia. O que o Senhor está falando comigo e com você nesta manhã? Como o Senhor falou com Ezequias, se não colocasse a casa dele em ordem, ele podia morrer e não viverás. Será que a minha e a tua casa está em ordem nesta manhã? Será que nós já colocamos a nossa casa em ordem? Porque muitas coisas acontecem nas nossas vidas porque nós não colocamos a nossa casa em ordem. E por isso que muitas vezes nós passamos por alguma coisa, por um momento difícil, por um problema daqui, um problema dali, porque nós não colocamos a nossa casa em ordem. Nós queremos olhar para A e para B, aleluia, mas nós não olhamos para dentro de nós. Nós não olhamos para dentro de nós para ver como é que nós está, se nós está do jeito que o Senhor quer ou se nós está fora do prumo. Será que a minha e a tua casa está em ordem nesta manhã? Porque o Senhor falou com Ezequias, se ele não colocasse a casa dele em ordem, ele morreria e não viveria. E assim o Senhor está falando comigo e com você, que nós viemos nesta tarde colocar a nossa casa em ordem. Tudo que está fora do lugar, nós viemos colocar no lugar. Que nós viemos colocar a nossa vida espiritual nesta tarde em ordem. Vamos olhar dentro de nós nessa tarde, vamos ver o que está fora, o que está diferente, o que está acontecendo com nós que não está no conforme que o Senhor quer nessa tarde. Para que nós venhamos consertar a nossa vida, consertar a nossa casa, consertar aquilo que está fora do lugar e colocar no lugar, para que o Senhor venha trabalhar na minha e na tua vida, porque Ele fala nessa tarde: morrerás e não viverás. Então coloca a tua casa em ordem. O que está fora de ordem na tua casa nessa tarde que você não colocou em ordem ainda? O Senhor está perguntando para mim e para você. Será que você já olhou em volta de você e já viu que tem alguma coisa fora do lugar? Então que nessa tarde nós viemos corrigir nós por dentro e por fora, a nossa casa espiritual e a nossa casa material. O que está fora do lugar nessa tarde que nós não podemos colocar em ordem, porque morrerás e não viverás. E tem muito morrendo, aleluias, porque não tem colocado a tua casa em ordem, quer fazer as coisas do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas não se conserta, não se coloca no prumo, não se coloca em ordem.
e aonde que o Senhor, aleluia, pesa as mãos, aonde o Senhor trata, aonde o Senhor, aleluias, faz alguma coisa acontecer para a gente saber que Ele é Deus que fala nessa tarde. Por isso que muitas coisas acontecem nas nossas vidas, porque nós não colocamos a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem. Aleluia! Nós queremos fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira. Nós queremos levar as coisas do Senhor de qualquer jeito. Nós queremos, aleluia, andar de qualquer maneira. Nós queremos agir de qualquer maneira. Mas o Senhor fala nessa tarde: olha minha filha, olha meu filho, coloca a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Como ele falou com Ezequias. Ezequias adoeceu de uma doença imortalmente. Ficou nas últimas. Mas quando Ezequias deu ouvido, aleluia, a Isaías, né? O Senhor mandou, aleluia, o profeta Isaías ir até a casa de Ezequias e falar com Ezequias que ele colocasse a sua casa em ordem. Que se ele colocasse a casa dele em ordem, ele não morrerá, ele viverá. Assim nessa tarde o Senhor está falando comigo e com você. Como está a tua casa nessa tarde, minha filha? Como está a tua casa nessa tarde, meu filho? Como você está nessa tarde, meu filho, minha filha? Como você está andando nessa tarde, meu filho e minha filha? Você já arrumou a tua casa? A tua vida espiritual? Você já colocou tudo no devido lugar? Você está fazendo da maneira que eu quero nessa tarde? Ou você está fazendo do jeito que você quer? Aleluia, glória. Porque se você não colocar a tua casa em ordem, minha filha, meu filho, tu morrerás e não viverás para contar o que o Senhor está falando contigo nessa tarde. E nessa tarde o Senhor está falando com muitos. O Senhor está falando comigo, o Senhor está falando com você. E se nós não colocar a nossa vida no altar do Senhor, se nós não colocar a nossa casa espiritual diante do Senhor, e se nós também não colocar a nossa casa, a nossa família em ordem, vai morrer alguém e não vai viver para contar a história, porque Ele é Deus que fala nessa tarde. Porque não adianta eu viver da forma que eu estou vivendo, não adianta eu praticar alguma coisa que eu estou praticando que não é do agrado dos olhos do Senhor. Não adianta eu fazer as coisas do Senhor da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Não adianta eu andar na presença do Senhor, uma hora eu estou dentro da casa do Senhor e outra hora eu estou lá fora brincando com a palavra do Senhor. Não adianta, nós temos que ser servo. Servo que é servo faz as coisas do Senhor da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não faz as coisas do Senhor relaxadamente. Servo que é servo, serve o Senhor de verdade, não de brincadeira, porque não é Deus de brinquedo. Então o Senhor está falando nessa tarde: coloca a tua casa em ordem, meus filhos e minhas filhas, porque se você não colocar a tua casa em ordem nessa tarde, morrerás e não viverás. E tem muitos doentes, tem muitos que estão dentro da UTI, esperando só o momento, porque não colocou a tua casa em ordem. Tem muitos que estão numa cama sofrendo, aleluia, glória a Deus, porque não colocou a tua casa em ordem. Tem muitos que estão sofrendo por aí afora, porque não colocou a sua casa em ordem. Jogou tudo para cima
e desprezou este Deus maravilhoso que tem cuidado, que tem zelado, que tem abençoado, mas não colocou, porque Deus falou, coloca a tua casa em ordem, meu filho, porque morrerás e não viverás. E abandonou o Senhor e hoje se encontra na sarjeta. Hoje se encontra quebrando cabeça por aí afora, porque não deu ouvido à palavra do Senhor. Não colocou a tua casa em ordem e hoje se encontra sofrendo, porque não dado ouvido à palavra do Senhor. E nessa tarde o Senhor está falando comigo e com você. Se eu e você começar a colocar a nossa casa em ordem, começar a consertar os nossos erros, começar a consertar as nossas falhas, começar a colocar as nossas vidas no altar do Senhor e fazer tudo quanto Ele quiser nessa tarde, nas nossas vidas, nós vamos viver e vamos cantar o hino da vitória e falar que Deus é bom a todo tempo Deus é bom. E muito obrigado porque o Senhor nos corrigiu. Muito obrigado porque o Senhor falou conosco através dessa palavra. Muito obrigado porque o Senhor quer que nós, aleluia, vivemos e não morremos. E nessa tarde eu deixo essa palavra para o teu coração. Eu deixo essa palavra para você meditar nela. Eu deixo essa palavra porque talvez você vai precisar dessa palavra e o Senhor vai falar com você no profundo. E você vai saber que Deus fala nessa tarde com você através desta palavra. Coloca a tua casa em ordem. Quando você colocar a tua casa em ordem, tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Receba esta palavra e tome posse do teu milagre. Tome posse da tua cura. Tome posse da tua salvação, da tua libertação. Porque Jesus está falando para você se consertar, colocar a tua casa em ordem e colocar a tua vida em ordem para que Ele possa entrar e fazer morada e fazer um novo homem, uma nova mulher na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Receba aí da parte do Senhor. Curte, dá um joinha, ouve, medita nesta palavra e deixa Jesus falar no teu coração e visualiza e compartilha, envia para aqueles que necessitam e precisam desta palavra, porque tem muitos precisando desta palavra e o Senhor vai falar no coração de cada um deles, em nome de Jesus, amém?